pouco. Pois é, e o Inter conseguiu ficar na Série A graças à vitória contra o Bragantino e as derrotas de Ceará e Fortaleza, né? Mas enquanto Abel Braga, D'Alessandro e a torcida comemoravam, o lateral Bernabei teve um comportamento inaceitável. Mais um vindo do Internacional, né? Quando os jogadores do Inter foram até a torcida, os jornalistas acompanharam para fazer o trabalho, né? Entrevistas e tal. Foi quando o lateral argentino passou pela repórter Nani Quemelo, da rádio Inferno, É Meu Destino, que é identificada com o Internacional, puxou o fone de ouvido dela e gritou as palavras: "Fala agora", reclamando das críticas que recebeu. Bom, a atitude do jogador com a jornalista é assunto para a sua coluna de hoje, né, Miller? As imagens são muito tristes, né? O que a gente vê é uma agressão, assim. Se você encosta numa pessoa sem ter consentimento, tira o material de trabalho dela, e aí encosta seu rosto no pescoço dela e grita alguma coisa, isso é agressão, né? A gente pode tentar diminuir o que foi, mas foi uma agressão. Por que o Inter é cúmplice dessa agressão? O Inter e a CBF, né? Porque quando um treinador como o Ramon Dias vai lá e fala que o futebol não é para mulher. Aí vem o Abel, faz uma colocação misógina. O Inter já tinha tido um mascote, gente, um mascote que assediou uma repórter. E o mascote foi demitido, mas não teve nenhum posicionamento muito enfático do Inter. Quando a gente vê essas coisas acontecerem no verbo e nada é feito, se você não faz nada, a coisa vai para a prática, vai para as vias de fato. Era uma questão de tempo. Quem agrediria uma mulher, se era torcida, se era jogador, não sabemos. Mas é essa linha que conduz à violência praticada por homens contra mulheres. Começa no verbo, passa pelo tapa e termina na morte. A gente não pode diminuir essas associações. Começa no verbo, passa pelo tapa e termina na morte. Então, o que a gente está vendo é a ausência de ações do Inter e da CBF resultando nessas imagens de agressão. E se eles não fizerem nada, vai piorar. Olha a quantidade de polícia que tem ali. O Abel está ali recebendo todas as congratulações por ter... Essas comemorações todas é pelo fato do Inter não ter caído. Olha que lamentável tudo isso. Então, a gente precisa falar das coisas como elas são, né? A repórter está ali sozinha, olhando em volta, vendo quem vai ajudar ela, com medo de que a coisa saia do controle, porque é o que a gente sente. E nada aconteceu, gente. Assim, se o treinador vai lá, como o Ramon Dias, e fala que futebol não é lugar para mulher e o Inter não faz nada, o Inter é cúmplice disso que a gente está vendo aí. Assim como o senhor Samir Chaude da CBF. É preciso que eles venham colocar a cara no sol e se educar a respeito do machismo e da misoginia. Lembrando que a CBF pulou para defender o Ancelotti quando ele foi vítima de xenofobia. Então é uma escolha política, tá, gente? Não se meter é uma escolha política. Verdade. Publicamente, o Inter não tomou nenhuma providência. Nani revelou que o coordenador técnico D'Alessandro, o executivo de futebol André Mazzucco e o vice de futebol José Olavo Bisol a procuraram para se desculpar em nome do clube. Mas é suficiente isso, Alicia? Claro que não, né, Diego? É muito pouco. E como a Mili falou, não é nenhuma surpresa. É um clube em que uma repórter já havia sido agredida, assediada por uma pessoa vestindo a fantasia de mascote. É um clube que não fez nada quando o Ramon Dias disse que futebol não era lugar de mulher. É um clube que não fez nada quando Abel Braga fez uma declaração homofóbica mais de uma vez e praticou homofobia recreativa. Então é pouco surpreendente que uma mulher sofra algum tipo de violência dentro do Beira-Rio. E aí é curioso, né, Diego, porque alguém falou, né, na cobertura hoje durante o dia que poderia ter sido contra qualquer jornalista, mas não foi. Todos os jornalistas que cobrem o Inter ou que cobrem o futebol criticaram o futebol do Inter e o futebol do Bernabéu, que era tão ruim que o clube prático, né, estava à beira do rebaixamento. Não escapou por muito pouco. Mas quem ele escolhe
atacar, né? Em quem ele vai revidar essa raiva pela crítica? Na mulher, né? Numa das poucas mulheres que conseguiram estar ali, tiveram a coragem de estar ali. E, de novo, como a gente vê nessa cena, sem que ninguém reaja, sem que ninguém faça nada. E aí ela faz um movimento que é muito familiar para mulheres que, né, frequentam qualquer tipo de ambiente, que quando você se sente acuada, é você ir recuando, 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 até você encostar em algum lugar que você sabe que não pode vir ninguém, pelo menos por trás. E ela vai indo em direção às placas de publicidade, olhando em volta para tentar ver se ela está segura. E olha que absurdo, é uma pessoa, né, trabalhando, exercendo a sua profissão, cercada de policiais, num momento que deveria ser de festa do Internacional, e a Nina é uma torcedora do Internacional, declarada, e ela não pode fazer o seu trabalho, não pode ficar feliz pelo seu clube, porque ela tem que se preocupar com a sua integridade física e se proteger de um atleta do Internacional. E aí, como a Mili questiona na coluna dela, o que o Inter vai fazer? Até quando o Inter vai ser cúmplice desse tipo de comportamento? O Inter é um dos clubes mais democráticos na eleição dos seus presidentes, os sócios participam, né, os sócios torcedores, é um clube historicamente comprometido com lutas sociais, mas os exemplos que vem dando nos últimos tempos, recentemente, são assustadores e deixam realmente a gente muito preocupada, como mulheres exercendo essa profissão, e com todas as torcedoras mulheres, todos os torcedores LGBT do Internacional, que vêm sendo frequentemente desprezados por essa diretoria do Inter. Você fazer uma ligação no privado para se desculpar pelo comportamento de um atleta seu não quer dizer nada. O Inter precisa reagir e mostrar que realmente se importa com todos os seus torcedores. Vamos para o intervalo. A seguir você vai ver que o Palmeiras vetou a saída do Veiga e do Everton do elenco. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente conta mais. Até já. Aqui na internet seguimos um pouco mais para falar sobre esses casos ainda, né, Mili? Porque são vários, né? A gente está dando vários em sequência envolvendo o Internacional. E quando isso acontece em sequência, é uma cultura, será que está sendo permitida, né, dentro do clube? Eu acho que é uma cultura que vem sendo permitida no meio mesmo, né? No futebol, assim, não acontece nada. A gente já viu o Abel Ferreira ser machista, a gente está vendo emissoras novas serem machistas, abertamente machistas, e não acontecer nada, fica na dimensão da piada, sabe? Fica na dimensão do era só uma brincadeira. E aí ontem a gente viu também uma repórter da Cazé TV ser agredida na rua, né? Logo depois do jogo do Santos. Tiraram o microfone dela, deram um esbarrão. Isso que a gente está vendo vai piorar, porque o que a gente está vendo a partir dos estúdios tá me dizendo que a gente recuou um pouco, sabe? Tem um machismo e uma misoginia recreativas que estão sendo permitidos e tinham deixado de ser, mas hoje voltaram a ser. Então é essa linha que a gente precisa entender, sabe? Nenhum feminicídio começa com socos ou com um revólver ou com uma faca. Começa sempre na piada e no verbo. É assim, essa linha, gente, assim, isso é a lei da Maria da Penha, são estudos, tá? Não são vozes na minha cabeça. É assim que essa banda anda. Começa no verbo, começa na piada, começa no não vai sair com esse decote, começa assim. Começa com um estúdio só com homem falando de futebol, começa assim. E aí a coisa vai andando. Porque o que querem dizer pra gente é que esse espaço, a gente chegou aqui, mas verdadeiramente não era pra vocês estarem aqui, sabe, gente? Então a gente vai fazer piadas agora, só que só homens entendem, ou só homens riem. É isso que eu tô vendo cada dia mais. Terrível, terrível, né? A gente está regredindo, né, Alice? A gente está regredindo muito. Tem uma regressão civilizatória aí, que não é só no futebol, obviamente, mas o futebol, sendo um universo historicamente misógino, machista, ele acaba reverberando isso com mais obviedade. Não tem movimentos sutis no futebol. Tem agressão. 2 repórteres agredidas no mesmo dia não é coincidência. Uma por um torcedor, a outra por um atleta. Nada disso é coincidência. Vamos lembrar que quando esses treinadores que a gente mencionou aqui fizeram comentários machistas, homofóbicos, misóginos, eles estavam em coletivas. Tinha muita gente na sala e ninguém se manifestou. É isso aí. Quero agradecer você que assiste a gente pelo YouTube. Deixa o like na nossa
transmissão. Siga comentando os nossos assuntos. Ricardo aqui apoiando, dizendo que não dá para agredir mulheres, né? O Denis falando sobre as mulheres também, enfim, em defesa das mulheres. Obrigado pela participação, pessoal. A gente vai voltar agora para falar sobre o Palmeiras.